Olá a todos, como vocês estão? Então vamos para a nossa segunda aula sobre saúde mental. Eu trouxe a temática atuação da terapia ocupacional na saúde mental com públicos diversos. Nós conversamos na aula anterior que tratava sobre a avaliação, que não há uma avaliação única quando se pensa em terapia ocupacional em saúde mental. Nós temos avaliações que são aplicadas por diversos profissionais e podemos adaptar algumas avaliações à nossa realidade, considerando que saúde mental, com públicos diversos, engloba faixas etárias diversas, condições de saúde mental diversas, que necessitam, obviamente, de avaliações diversas. Então, eu sou a terapeuta ocupacional Flávia Luzia de Oliveira, sou especialista em acupuntura, especialista em análise do comportamento aplicada e mestre em ciências aplicadas à saúde. Para a gente começar a pensar um pouco, sobre a terapia ocupacional na saúde mental em diversos públicos, nós temos que puxar um pouco sobre a história da saúde mental na saúde pública brasileira. Nossos primórdios partem dali também. Então, precisamos compreender que nasceu-se de um modelo manicomial e evoluiu até uma consolidação da rede de atenção psicossocial. Então, vamos compreender um pouco como que isso aconteceu, se todos, os queridos presentes são terapeutas ocupacionais, sabem já de toda essa história, mas eu vou apenas pincelar alguns pontos para que a gente possa compreender melhor o nosso papel. Então, nos primórdios, ali século XIX, meados do século XX, havia o modelo manicomial. Então, manicômios espalhados aí por todo, não só o Brasil, mas pelo mundo também. E no Brasil, ali em 1852, o primeiro hospício no Rio de Janeiro foi o Hospício Pedro II. Olha quanto tempo, gente, 1852. E ele tinha um modelo assistencial que era baseado no isolamento e na custódia, ou seja, na guarda ali daquelas pessoas. E quando nós buscamos ali pela história, imagens, textos sobre esse período, nós entendemos que os manicômios naquele momento eles eram depósitos sociais. A loucura ela era moralizada, estigmatizada, não havia um tratamento científico e ainda haviam situações sociais, como também sabemos, em que, às vezes, situações familiares mesmo, de disputas familiares, de desavenças familiares poderiam resultar no isolamento e na custódia de indivíduos em hospícios, onde eles entravam sadios de modo injusto, nunca saíam, porém, desenvolviam transtornos mentais severos lá dentro. Compreendemos que a história da saúde mental lá nos seus primórdios, no modelo manicomial, ele não é bonito. As pessoas eram privadas de sua liberdade, privadas de suas vestes, privadas de sua dignidade. Elas passavam por tratamentos que praticamente eram experiências, onde esses indivíduos eram sujeitos ao que a dita ciência na época acreditava que poderia ser uma cura ou um tratamento alternativo, ou realmente para descobrir como que aquilo poderia funcionar. Então, tinha os eletrochoques, tinham as solitárias, então não vou entrar nesses detalhes, vocês já sabem, e eu não me sinto à vontade realmente não me sinto feliz, de entrar nesses detalhes que nós já sabemos que não é tão bonito. Não é tão bonito, não é bonito. E aí, em meados do século XX, começam as críticas a esse modelo manicomial e o início de uma transformação. Eu trouxe essa imagem para vocês, para a gente ter uma ideia de como que era a situação. Então, nós podemos observar aqui camas amontoadas uma ao lado da outra, vestes
inadequadas, né? Pode-se observar médicos ao fundo, então você vê que paredes sujas, né? Pessoas emagrecidas, era um depósito, né? Então, na década de 40, esse cenário começa a mudar. E aí, o que, que começa a trazer essa mudança? Surgem os primeiros psicotrópicos. Então, começa a chegar no Brasil os estudos e os primeiros medicamentos, né, que poderiam trazer um alívio ao sofrimento mental, trazendo novas possibilidades de tratamento e, né, esses indivíduos foram os primeiros então a receber esses psicotrópicos. E aí, a partir da década de 40, né, em pleno regime militar, né, em plena ditadura, profissionais de saúde, ativistas da saúde mental e familiares de pacientes começaram, né, a fazer denúncias sobre essas condições desumanas, sobre essas violações de direitos que ocorriam dentro dos manicômios no Brasil. E isso foi o início, né, foi o prenúncio de que tinha uma reforma manicomial vindo aí, que algo iria redefinir a saúde mental no nosso país. E vemos, e nesse ponto sim eu fico feliz, vemos o quanto evoluímos, né, de 1940 para cá, não faz tanto tempo, mas vemos o quanto evoluímos, o quanto as condições deixaram de ser tão desumanas. Não vou dizer que ainda que não existem mais condições desumanas em hospitais ou instituições que tratam a saúde mental, ou mesmo as que não tratam, né, nos próprios lares em que há pessoas em sofrimento mental. Não vou dizer que não existam mais condições desumanas, que o mundo é perfeito, encantado, mas comparando com o que ocorria, temos a ciência de que isso não ocorre mais. E aí começa a surgir, né, discussões lá a partir de 1940, 1900, começa a ser né, essas conversas acerca de novas formas de tratamento na saúde mental. Por volta de 1980, começam-se a criar leis, né, a projetos de leis voltados a essa modificação do atendimento manicomial, mas apenas ali, ó, em 2011, ontem, digamos assim, né, em 2011 é que finalmente se consolidou os princípios da reforma psiquiátrica. E aí o Ministério da Saúde instituiu as redes de atenção psicossocial. A rede de atenção psicossocial ela vai ter vários ramos ali, né, em que ela vai englobar pontos específicos para o tratamento da saúde mental. O mais conhecido, o mais disseminado, presente em praticamente todo o Brasil, todos os municípios do Brasil, são os centros de atenção psicossocial, os CAPs, que aí se dividem em CAPs 1, CAPs 2, CAPs 3, CAPs álcool e drogas, né? CAPs AD, né? A diferenciação de números de CAPs 1, CAPs 2, CAPs 3 é relacionado à população, ao tamanho da população residente. Então, quanto maior a população, maior o número de serviços, maior a capacidade de acolhimento. O CAPS-AD vai se diferenciar também, né, por ele englobar também as pessoas que sofrem com vício, né, em álcool e drogas, oferece internamento, oferece um tratamento mais personalizado. Tem o CAPSI, né, o CAPS infantil, que vai também fazer essa primeira abordagem ali no sofrimento mental de crianças e adolescentes. E o CAPS ele oferece um tratamento diário, né, intensivo. Então, existem CAPs que funcionam de segunda a sexta, existem CAPs que funcionam de domingo a domingo, existem CAPs que funcionam 24 horas, depende muito do perfil. E ele vai promover uma reinserção social. Ele objetiva a autonomia do usuário. Então, ocorrem oficinas terapêuticas, atividades de grupo, tem o acompanhamento individualizado também do serviço de psicologia, terapia ocupacional, medicina, enfim. Acompanhamento na área da enfermagem, com medicação, com cuidados. Tem um caráter social também, doação de roupas, né, calçados,
orientação e auxílio para reinclusão no mercado de trabalho, reinclusão na família. Então, o CAPS ele vai além, né, de apenas receber essas pessoas. Ele tem um componente, os CAPS, a maioria deles não são para internação. E até os que são para internação não são para internação permanente. Então, há um período em que o indivíduo vai ficar ali porque ele precisa desintoxicar, ou ele está numa crise, né, mais profunda, num surto, né, que está complexo dele se manter dentro do domicílio, junto aos seus, né, junto à comunidade. Então, ele precisa ser retirado naquele momento para receber um tratamento intensivo. Mas não são instituições de longa permanência. O indivíduo ele é reinserido na sociedade e ele é reinserido no seio familiar, no ambiente profissional. E é muito interessante o trabalho que é realizado dentro dos CAPs. Né? E a rede de atenção psicossocial vai além dos CAPs, ela oferece também, ela inclui também outros componentes, entre eles as residências terapêuticas, e essas oferecem uma moradia assistida para ex-internos de hospitais psiquiátricos, além de enfermarias especializadas, né, em hospitais gerais. Então, são aqueles indivíduos que residiam em hospitais psiquiátricos ou que, embora estejam em comunidade, né, embora estejam no seio familiar, a sua condição de saúde mental está impossibilitando sua permanência, né, nesse círculo social, e ao invés de né, e ele é inserido então numa residência terapêutica, onde ele vai ter um atendimento mais humanizado. E aqui do lado nós podemos ver na imagem de um serviço residencial terapêutico. Então vejam a diferença, né, como até o traço arquitetônico ele já traz mais humanidade ao processo de saúde mental. Ao invés de nós termos aqueles hospitais enormes, né, parecendo castelos medievais, prédios antigos, que pareciam depósitos de pessoas com grades altas, com seguranças, nós temos uma casa comum, uma casa com dignidade, com uma equipe terapêutica 24 horas acompanhando e atendendo às necessidades daqueles indivíduos. Não é um depósito de pessoas, não há uma superlotação, há um respeito à condição humana, há um respeito às condições de trabalho, né, dos profissionais que estão ali. Então as coisas fluem num modelo onde é possível trazer mais qualidade de vida, né, e dignidade, tanto para os profissionais como para os internos de uma residência terapêutica. E aqueles que não têm necessidade de residir em uma residência terapêutica, que eles conseguem transitar entre os serviços de saúde mental e o seio familiar, frequentam um CAPS. E aí vamos pensar um pouquinho na terapia ocupacional e o resgate da saúde mental. Então, a TEO ela surge como uma parceria, né, uma parceira fundamental na recuperação e na promoção da qualidade de vida, oferecendo práticas e oferecendo abordagens práticas e significativas para o resgate da autonomia e do bem-estar. Nós temos aqui uma imagem, né, de uma instituição de longa permanência com indivíduos, né, idosos realizando alguma atividade manual, alguma atividade de artes plásticas. Às vezes, associam muito, né, a terapia ocupacional com oficinas que envolvem as artes. Sim, nós utilizamos muito desse recurso porque ele é um recurso que nos permite analisar questões culturais, questões sociais, questões de coordenação motora, né? Então questões motoras, questões, né, físicas, né? Questões físicas, psicossociais, emocionais, psicológicas, enfim. A arte ela nos dá uma visão ampliada de como está a saúde mental daquele indivíduo, como está a saúde física daquele indivíduo, como está a percepção dele de mundo, né? Por meio da arte eu posso observar o quanto aquela pessoa compreende a atividade que está sendo proposta, o quanto ela consegue se manter motivada do início ao fim, o quanto ela consegue produzir algo esteticamente apreciável aos olhos de quem não compreende aquela realidade,
o quanto ela consegue encontrar significado naquela atividade. Aquela atividade ela pode ser um gerador de renda, ela pode ser um passador de conhecimentos entre gerações, ela pode ser um resgate de memórias de infância, né? Então, para quem passa na frente de uma sala de terapia ocupacional e vislumbra um terapeuta ocupacional junto a uma equipe realizando uma atividade artística, não tem ideia, não tem noção do quão rico está sendo aquele momento na visão de um terapeuta ocupacional. Não tem noção do quanto nós somos preparados para entender todo o contexto envolvido naquela atividade, todas as habilidades que estão sendo trabalhadas, todos os contextos que fazem parte daquilo ali, o porquê daquela escolha daquela atividade, né? Quando escolhemos uma atividade, não é apenas pelo material contido, né, e disponibilizado no ambiente, é por todo, né? São várias etapas, existe uma análise aprofundada para que seja escolhida uma determinada atividade. Ela segue etapas para que a gente possa, né, retirar o máximo daquela atividade e explorar ao máximo e trazer benefícios ao máximo. Então, como que a gente se encaixa nesse cenário de saúde mental? Né? Como eu já conversei com vocês em outra aula, quando pensamos no autismo, estamos falando de saúde mental. Quando pensamos na deficiência intelectual causada por doenças genéticas, estamos falando em saúde mental. Quando trazemos o declínio cognitivo da idade, o declínio cognitivo decorrente de acidentes vasculares, estamos falando em saúde mental. Quando trazemos situações de ansiedade, depressão e estresse, causando burnout, meltdown ou outras situações, estamos falando em saúde mental. É muito abrangente. Né? E onde que nós nos encaixamos dentro disso tudo? O Brasil, ele, após o período da pandemia, acredito que o mundo inteiro, mas estamos no Brasil, então vamos falar de Brasil. Após o período da pandemia, houve um agravo significativo com relação aos transtornos ansiosos e os transtornos depressivos em indivíduos independente da faixa etária. Independente da faixa etária. 26,8% da população já recebeu o diagnóstico de algum transtorno, algum grau de transtorno de ansiedade. Isso de acordo com a Organização Mundial de Saúde, avaliações do ano passado. Antes da pandemia, era menos de 10%. Estava próximo de 10%, mas era menos de 10%. Após a pandemia, somos quase 30% de ansiosos. A depressão está em ascensão. Ela hoje afeta 11,5 milhões de pessoas. Né? A pandemia do Covid trouxe um aumento de 25% nos casos de ansiedade e depressão. Isso pensando no mundo, tá, gente? Não é o Brasil, pensando no mundo. Em 2020. E percebemos que mudanças significativas na nossa forma de socializar, de interagir, de se relacionar com o mundo, de se relacionar com as mídias sociais, de se relacionar no ambiente de trabalho, mudou. Tudo mudou após a pandemia. Esse período de reclusão, né, que trouxe o medo de perder o outro, o medo de se perder, o medo do futuro, a incerteza financeira do amanhã, a incerteza do trabalho, a incerteza das relações, né? Muitas alterações aconteceram na nossa saúde mental de modo geral. A adaptação a realidades, né, de aulas EAD, de situações diversas, do quanto é EAD, o quanto é híbrido, o quanto é presencial, o quanto é relevante, o quanto é desnecessário, até a nossa relação com a mídia social, vejam como modificou, como nós nos relacionávamos antes da pandemia e depois da pandemia, o quanto nós nos sentimos à vontade para falar, né, para escrever, dar opinião sobre as postagens de alguém que não conhecemos na maioria das vezes, e como que isso funcionava antes da pandemia.
o quanto que isso nos deu uma falsa liberdade, uma falsa ideia de que eu posso falar o que eu quero, aonde eu quero, como eu quero. E como que o outro recebe isso? Quantos e quantos casos nós já vimos de ansiedade, depressão, suicídio, e a taxa de suicídio aumentou? Porque as pessoas às vezes não aguentam ouvir o que o outro tem para dizer, não conseguem lidar com a opinião do outro, não conseguem lidar com o enfrentamento de situações. E aí está um público-alvo para a terapia ocupacional, seja por meio da arte terapia, da musicoterapia, por meio da acupuntura. A acupuntura é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional como uma especialidade da terapia ocupacional. Está lá entre as nossas especialidades reconhecidas. E a acupuntura ela trabalha os transtornos mentais de uma forma incrível, incrível, resgatando realmente, trazendo uma consciência maior para a situação e reduzindo, de fato, os níveis de depressão e ansiedade. Isso somado, imagine isso somado à nossa prática, né, acadêmica, o que aprendemos lá na academia. É uma grande evolução. Então, a terapia ocupacional ela traz poder, né? Ela traz ocupações significativas e representa um poder em cima disso. Qual que é o poder dessas ocupações? Né? Ocupar-se, todo mundo se ocupa. Né? Durante algum tempo, lembro-me, né, há algum tempo na época da faculdade, nossa, entrava no ônibus para ir para a faculdade, entrava uma criatura vendendo cubo mágico e falando para a pessoa comprar e fazer sua terapia ocupacional, que ela ia se ocupar. Quantas vezes vimos revoltas na internet, revoltas nos grupos de WhatsApp, porque alguém numa entrevista falou que a pessoa estava realizando uma terapia ocupacional porque ela se ocupou. Sim, nós trabalhamos com ocupação, ocupações significativas. E qual o poder disso? O nosso foco em atividades diárias, né? As AVDs são nosso, né, nossas mãos e nossos pés. Então, nós, dentro das atividades diárias, nós auxiliamos os pacientes a retomar suas ocupações. Nós promovemos um senso de propósito, de pertencimento, que é fundamental para que a pessoa tenha uma boa saúde mental. Nós sabemos que pessoas depressivas, elas às vezes não querem sair da cama. Pessoas depressivas encontram meios, né, não todas, óbvio, mas procuram meios de promover o suicídio. Pessoas ansiosas têm alterações nas suas atividades diárias, não conseguem às vezes concluir uma atividade ou pulam etapas porque elas precisam finalizar logo, porque a ansiedade está comendo elas. O desenvolvimento de habilidades. Nós trabalhamos no desenvolvimento de habilidades funcionais e sociais que são muito específicas quando a gente está falando de saúde mental, né? E que são essenciais para a participação plena na vida. Nós precisamos, para que eu possa devolver o indivíduo para a sua rotina, né? Para que eu possa devolvê-lo para as suas atividades laborativas, acadêmicas, sociais, dependendo do quão ele foi acometido por um transtorno de saúde mental, eu preciso desenvolver ou reabilitar habilidades funcionais e sociais específicas. A reorganização das rotinas, eu preciso auxiliar a promoção de hábitos saudáveis. Estabelecimento de horários para atividades, para o sono, para a alimentação. Isso vai contribuir para uma estabilização emocional e um bem-estar geral. Nós temos ciência, quem já atuou num CAPS, numa residência terapêutica, num manicômio judiciário, numa instituição de longa permanência de idosos, enfim, quem já atuou ou atua na área da saúde mental, identifica claramente isso, que se não tiver um estabelecimento ali de horários para as atividades, essa pessoa fica perdida, ela não consegue aproveitar o dia dela de forma produtiva. Ela não consegue realizar as atividades de forma adequada, ela não consegue trazer o corpo dela como um templo, o corpo dela como algo que precisa ser
bem cuidado, bem trabalhado, como prioridade para ela. Então, ela não se alimenta corretamente, né? Ela não tem o sono. Um grande exemplo disso são os trabalhos que se fazem em saúde mental com moradores de rua e com indivíduos acometidos pelo vício por álcool e drogas. Tudo é alterado. Aí pensa, mas a pessoa está em condição de rua, como que eu vou resolver isso? Sim, é difícil, né? Quem já trabalhou no consultório de rua sabe que é realizada uma abordagem à população de rua, é buscado locais adequados para que eles possam dormir, é favorecido uma escuta ativa do porquê, o que que levou ele a estar na rua, o que está faltando, o que que ele precisa, de que forma que a assistência social vai poder ajudar aquele indivíduo a sair da rua. Não é porque ele está na rua que é tudo difícil, deixa para lá. Não adianta só eu sentar e dar um remédio para essa pessoa, levar ela ao posto de saúde e ela voltar para a rua. Né? Preciso compreender todo o contexto envolvido para que eu possa, de fato, entender o que levou ela a estar ali. E muitas vezes é algum adoecimento, algum processo de adoecimento em saúde mental. Combater o isolamento. Né? Dentro dos objetivos para quem trabalha em saúde mental é fazer essa conexão ou reconexão com a comunidade. A pessoa precisa se sentir parte daquilo ali. Ela precisa ter esse sentimento de pertencimento à comunidade que a envolve. E isso é trabalho também da saúde mental e da terapia ocupacional. Eu trouxe alguns exemplos para vocês relacionado ao meu trabalho dentro da saúde mental. Particularmente, eu gosto muito das telas, porque com as telas a gente consegue trazer, trazer muita coisa para aquele indivíduo, trazer para ele a consciência de que ele é capaz, trazer o resgate de memórias, trazer a representação da vida dele, uma autopercepção. Eu lembro que uma vez, ainda na faculdade, eu estava atendendo uma senhora e ela estava com N problemas de saúde, não vou me recordar agora quais ou quantos, mas ela tinha N problemas de saúde. E aí nós fizemos duas telas. Uma tela ela deveria escolher, ela era analfabeta, dizia que não sabia pintar, não sabia desenhar. Eu falei, não precisa saber. E aí separamos, ela tem que escolher cores relacionadas antes da doença e depois da doença. Cada cor relacionada a algo que ela queria dentro da vida dela. E ali ela foi escolhendo, sabe? E cada cor ela nomeava uma coisa e depois ela representava com o tanto que ela pintava aquela cor dentro da tela, o tamanho que estava aquela cor dentro da tela, era o quanto aquilo ali interferia na vida dela. Então, por meio de uma atividade simples, ela conseguiu me expressar onde que sofria, onde que doía mais, qual era o maior sofrimento, qual era o maior desejo, o que ela estava esperando e buscando ali para a vida dela. Essas 3 telas foram realizadas num CAPS e foram de pessoas diferentes. Nós podemos observar nessa tela que tem um rosto. Não vou me lembrar agora exatamente de quem é esse rosto, mas é de a pessoa, né, que se propôs a pintar. Ela me falou que queria pintar o rosto dessa pessoa, é uma personalidade antiga aí, porque para ela, dentro dos estudos dela, ela tinha uma conexão com esse indivíduo. E ela nunca tinha desenhado, então fomos ver uma forma de trabalhar a ampliação. Lembra lá das aulas de artes, de educação artística lá de trás? Técnicas de ampliação e redução. Então, procuramos o desenho ideal que ele queria reproduzir, encontramos, usamos técnicas de ampliação para que ele pudesse desenhar. Né? Realizamos primeiro a escolha da cor, que cor seria o fundo, para depois a gente desenhou por cima desse fundo e fizemos o delineado. Esse girassol no canto, né, inferior da tela é do indivíduo também do CAPS, trabalhador rural, que relatou que nunca ele via os outros colegas, né, era um grupo terapêutico,
Ele viu os outros colegas realizando as pinturas e ele dizia: eu não sei fazer isso. E de fato era uma pessoa com habilidades manuais muito restritas. Nós estávamos, enquanto alguns estavam pintando, outros estavam realizando uma dobradura em papel e era uma dobradura simples, simplíssima. E ele tinha muita dificuldade, o dele sempre saía torto e a gente só motivando ele, que é assim mesmo, que ele ia conseguir. E aí ele falou que achava muito bonitas as telas, mas que ele não conseguia. Eu disse, não, você consegue, então vamos fazer um. E fomos construindo, e ele pensou no girassol e pensou nessas cores, e não dá para a gente registrar, a gente não consegue registrar as reações ao final da obra, mas eu guardo comigo até hoje a reação dele ao ver a obra dele terminada. A emoção dele de ver que ele era capaz, de ver que ele conseguiu, que embora ele fosse um homem da roça, que ele fosse um homem bruto, né, de mãos calejadas, que ele não tivesse a destreza que ele gostaria, se sentir capaz de realizar algo que ele olhou e disse, é bonito. Foi isso que eu pensei, foi isso que eu realizei. No outro canto, nós temos uma mistura, né, de materiais. Então, nós temos essas flores, são flores de crochê. Na base, nós temos botões e a arte em tinta. A pessoa já trabalhava com artes, né? Percebe-se que tem uma visão artística mais ampliada, uma noção melhor do espaço, uma pessoa que já trabalhava com artes, que já entendia de pintura e por N situações, né, desenvolveu um transtorno ali de saúde mental, um transtorno psiquiátrico, que o retirou das funções laborativas e lhe trouxe, né, para um acompanhamento mais intensivo dentro do CAPS. E ali ele pensou no sertão, ele pensou na seca, ele pensou no calor intenso. Então nós podemos ver que tem um sol, né, torrando tudo ali. Mas foi a representação do que ele imaginou e nós reproduzimos. Então nós podemos ver que podemos, né, resgatar memórias, podemos resgatar habilidades, podemos trazer perspectivas por meio da pintura. O que nós temos que ter cuidado quando a gente trabalha com pintura? Principalmente se eu estou trabalhando, com que público eu estou trabalhando. Por exemplo, se você vai trabalhar com um CAPS álcool e drogas, você não deve utilizar aquelas tintas que precisam ser diluídas, tintas profissionais mesmo de tela que precisa ser diluída por conta dos componentes químicos. Aquilo pode não, com certeza vai interferir no processo de desintoxicação, no processo de tratamento, né, de afastamento do álcool e das drogas. Para esse público, o ideal é a tinta guache. Tintas com menos cheiro, com menos química possível, né, para não estar estimulando. Da mesma forma, eu tenho que ter cuidado com o público que eu utilizo, que tipo, se eu pensando no crochê, no tricô, que tipo de agulha que eu vou utilizar, numa tapeçaria, que tipo de agulha eu consigo utilizar, que tipo de tesoura eu posso ter, né? Se eu trabalho com um grupo que tem um histórico de ideação e tentativas de suicídio, que tipo de item eu posso utilizar. Aqui essa foto também é do meu acervo. Essa é uma situação também de coração quentinho, numa instituição de longa permanência, mista, então homens e mulheres que podem residir nessa instituição de longa permanência para idosos, uma IUP. E aqui nós temos um atendimento ocorrendo com moradores que estão restritos ao leito, né, por suas condições de saúde. E temos um indivíduo tocando violino. Esse senhor, ele é residente também. Então, vejam que aqui
Nós utilizamos uma habilidade que ele tem, ele toca violino desde criança, desde que ele foi morar nessa instituição, ele levou o violino junto, e sempre que possível ele toca, e nesse dia, quando ele soube que a terapeuta iria fazer umas intervenções no leito, ele perguntou se ele poderia ir junto e tocar para esses colegas, porque geralmente ele não ia a esses quartos, né? Então ele queria fazer essa homenagem para os seus colegas, para suas colegas que estão restritas ao leito. Então vejam a interação social de você poder retirar um indivíduo que está numa instituição de longa permanência do seu ambiente mais comum, né? Porque ali os que deambulam ainda com autonomia costumam ficar junto dos que também deambulam. Então, em áreas externas, pátios, sala de TV, né, ambientes ali mais sociais e recreativos, eles não costumam ir aos leitos, né, aos quartos, onde estão os outros idosos que não conseguem sair do leito ou que só saem do leito com auxílio, né, da equipe técnica especializada. Então, nesse momento, ele pôde mostrar o talento dele, ele pôde realizar uma ação social, né, junto à terapeuta em favor de seus pares. Aqui eu trouxe para vocês essa primeira imagem, depois nós temos uma segunda, para a gente poder compreender o quanto a tela, o desenho, a arte pode nos trazer um pouco sobre como está a saúde mental da pessoa que nós estamos assistindo. Esse indivíduo, em um primeiro momento, eu solicitei, né, eu falei para esse indivíduo que ele era a árvore. Se imagina que você é a árvore. Como que essa árvore está? Você pode colocar flores, frutos, né? Eu fui pensando numa árvore cheia, né? Uma árvore bonita, primavera, enfim. E a pessoa me trouxe essa árvore. Então, ela escreveu ali fogo, amor, solidez, e depois ela riscou, né? Só procurar aí, gente, que vocês vão encontrar nos 3 riscos, tá? Fogo não, desculpa, foco. Foco, amor e solidez. Eram coisas que essa pessoa falou que essa pessoa queria na vida. Ela queria foco, ela queria amor e ela queria solidez. Depois ela riscou tudo isso, soltou um palavrão, escreveu vazio e circulou, circulou, circulou e falou que esse vazio estava bem dentro dela, né? Estava dentro dessa pessoa. Muitas interrogações, né? Muitos olhos observando, muitos símbolos, né? Que permeiam muita confusão. Podemos ver ali o rabisco, então uma confusão. Então a pessoa totalmente perdida, se sentindo observada, observando, sem entender. E aí, esse foi o primeiro contato com esse indivíduo. Após alguns meses de intervenção, eu refiz a atividade. Não consegui encontrar essa imagem da árvore, então peguei uma outra imagem da árvore e dei a mesma atividade. Eu fiz, me fala, me mostra agora você, como que você está. E aqui nós podemos ver como que a pessoa representou algum tempo depois. Então, nós temos a palavra luz, alegria, ciclos, metamorfose, a palavra especial, depois ela foi riscada. A pessoa relatou que esse círculo ao meio, ele não está mais vazio, ele agora é um círculo cheio, e ele é um círculo cheio que emana energia, porque há mais 3 círculos acima, se vocês observarem, nas pontas ali da árvore. É um círculo que está iluminado, que está emanando luz, que está emanando energia. Esse círculo marrom ao redor relatou que era um galho crescendo desde então, envolvendo tudo. Enfim, tudo novo, né? E eu fiquei muito feliz em ver essa percepção. É uma situação, é uma pessoa que vive uma situação de saúde mental bem séria, né? Um diagnóstico que talvez não esteja ainda bem elucidado,
Não sei se esse indivíduo terá um resgate pleno de suas faculdades mentais, né, para ser pareado como os ditos normais na sociedade, mas percebemos o quanto essa pessoa se transformou, né, em poucos meses. E seguindo então, né, vamos ao nosso papel. Então, ao final do nosso papel, o nosso objetivo final é o resgate e a reintegração social desse indivíduo. Então, eu preciso preparar essa pessoa para um retorno à vida social, ou à vida laborativa, ou à vida acadêmica, né, que foi interrompida em virtude de um adoecimento em saúde mental. Eu preciso também trazer para essa pessoa estratégias de enfrentamento ao estresse e ansiedade, porque o estresse, a ansiedade e a depressão não vão abandonar ela de uma hora para outra. Não é porque eu trouxe ela de volta para a vida social, laborativa e acadêmica que ela vai estar livre dos picos de ansiedade, estresse e depressão. Então, eu preciso ensiná-la a identificar os primeiros sinais, eu preciso ensiná-la a lutar contra, a encontrar estratégias de enfrentamento. Se ela precisa entrar em contato com alguém para pedir ajuda, se ela precisa entrar em contato com o interior dela mesma para poder ter ajuda, quais são os gatilhos que prejudicam ela, então preciso ajudá-la a identificar tudo isso. Precisamos promover a participação comunitária, com engajamento em atividades de lazer, grupos de apoio e voluntariado. Preciso trazer para essa pessoa, quando a gente pensa em ocupacional, preciso trazer para essa pessoa uma ocupação de valor, que ela se sinta engajada, que ela se sinta pertencente a essa comunidade, que ela se sinta integrada ao fazer parte de um grupo onde outras pessoas trazem essa mesma realidade que ela e poderão apoiá-la, onde ela pode se sentir útil quando ela trabalha com voluntariado, né? Onde ela pode trazer o lazer que faz parte do cuidado com o nosso templo, que é o nosso corpo. E dessa forma nós vamos reduzir o estigma, nós vamos fortalecer a identidade desse indivíduo, porque essa identidade ela está fragilizada, né? Se a gente for pensar nas duas imagens que eu mostrei para vocês, qual que era a identidade daquele indivíduo na primeira árvore e qual que era a identidade daquele indivíduo na segunda árvore, né? Então a gente precisa estar fortalecendo, precisa reduzir esse estigma. E aí nós vamos ter resultados comprovados e o impacto da terapia ocupacional na saúde mental. Então, funcionalidade diária, a gente tem estudos recentes que eles indicam uma melhora média de 30% na funcionalidade diária dos indivíduos que fazem, né, que recebem a intervenção da terapia ocupacional em saúde mental. 45% de internações foram reduzidas, internações psiquiátricas, né? Nós conseguimos reduzir em até 45% essas recaídas com as nossas intervenções. Uma pesquisa da OTA de 2020 relatou que os pacientes, 20% dos pacientes perceberam um aumento, né, na qualidade de vida com a nossa abordagem, com o nosso trabalho. Então isso é muito, né, isso é muito gratificante. Nós já sabemos que fazemos a diferença, mas é muito bom quando nós transformamos essa consciência que nós temos em visualização científica. E é muito importante que a gente documente tudo, que a gente registre tudo e que a gente divulgue e publique tudo, né, relacionado à nossa capacidade de transformação na vida do outro indivíduo. Imagine você poder reduzir a quantidade de internações psiquiátricas. Quando nós trabalhamos com saúde mental, seja num CAPS, né, ou em ambulatório, nós vemos a recidiva, né, a recidiva de internações daquele indivíduo a cada recaída, porque ele ainda não soube trabalhar bem seu enfrentamento, suas estratégias de enfrentamento. Por isso que elas são tão importantes. Quando o indivíduo consegue, né, enfrentar as suas situações estressantes, que nós passamos por desafios, né, todos os dias. Ela consegue manter a sanidade mental, ela consegue manter o equilíbrio mental e reduzir as internações psiquiátricas.
Quando a gente traz para ela a importância da medicação correta, dela retornar ao médico sempre que ela percebe que a medicação não está trazendo o resultado esperado, que a alimentação, que o sono, que a prática de atividades esportivas, isso vai favorecer, né? Não é só tomar o remédio e ir ao psicólogo, que tem muito mais situações envolvidas. O quanto a espiritualidade também faz parte dessa sanidade, dessa qualidade na saúde mental. Então, contextos. Quem melhor entende de contextos do que o terapeuta ocupacional? E dessa forma nós concluímos, né? Podemos concluir, né, que a terapia ocupacional, ela, ao promover a autonomia, a dignidade, essa participação social desses indivíduos, a gente acaba oferecendo um caminho que é eficaz para o resgate da saúde mental e do bem-estar. Nós temos consciência de que não somos os salvadores, né, mas a forma como o terapeuta ocupacional visualiza a saúde mental, a forma como ele vislumbra as possibilidades, a forma como ele traz a redução de estigmas, isso oportuniza um bem-estar. Oportunizando um bem-estar, eu tenho aquela redução de internações, eu tenho uma melhor qualidade de vida e eu tenho um resgate de saúde mental. Eu espero que tenha sido proveitosa para vocês essa aula. Eu espero que não seja o fim de uma análise, né, sobre saúde mental. Eu espero que vocês consigam enxergar dentro dos seus atendimentos, sejam eles em saúde mental ou não, também a saúde mental. Ainda quando eu trabalho com a reabilitação física, quando eu trabalho com outros públicos, eu preciso, né, dentro de um contexto holístico, valorizar e trazer também a saúde mental, porque ela é o gancho para que eu tenha bons resultados, independente do ramo da terapia ocupacional que eu escolhi seguir ou que eu escolhi atuar. Então, muito obrigada.